Olá, nós estamos iniciando o programa Identidade Pública pela TV Câmara de Araçatuba. E hoje nós temos a honra de receber aqui no nosso estúdio o Tenente Coronel Paulo Arcanjo da Cruz, que é comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar no interior, no caso aqui em Araçatuba. Coronel Cruz, para se chegar a uma posição de comando na PM, naturalmente há que se fazer uma carreira, né? A Polícia Militar tem uma carreira, começa como tenente, Exato. Às vezes alguns até antes, né? Entram já ainda como soldados, depois fazem outra escola. O senhor tem quanto tempo de polícia militar? Eu completei já os 30 anos de carreira. Eu entrei na Academia da Polícia Militar de Barro Branco no ano de 1978. E eu vim fazendo os progressos através dos anos. Eu saí aspirante no final do ano de 1980 e posteriormente fiquei em São Paulo, né? Como aspirante. O aspirante é um estagiário. Ele passa por alguma série de treinamentos, né? Acompanha os oficiais mais antigos nas ocorrências até ele adquirir a habilidade natural para poder comandar sozinho o policiamento nas ruas. E posteriormente nós viemos para a região de Araçatuba no ano de 83 e aqui eu já vim como 2º tenente. Em 85 eu fui a 1º tenente, em 89 a capitão e até chegar ao posto tenente coronel. E o posto tenente coronel é privativo para comandante de batalhão. O major já é subcomandante ou chefe de algum departamento quando ele trabalha no CPI, né, que é o Comando de Policiamento do Interior. Mas nós já estamos aqui há 26 anos já na região de Araçatuba. Tá certo. Bom, naturalmente, eu soube, logicamente, a gente conversou um pouco antes, esses dias, e o senhor também é nascido, de certa forma, aqui na região, né? Aqui perto, no Urupês. Exato. Eu nasci em Urupês, mas o meu contato com o Urupês não foi um contato muito estreito. Eu nasci e minha família já se mudou para São José do Rio Preto. E em São José do Rio Preto passei a infância e parte da minha adolescência lá. Quando eu saí de lá, fui para a Academia da Polícia Militar. Para São Paulo. Para São Paulo. Agora, coronel, o senhor sempre teve essa vocação para ser militar ou surgiu depois? Eu acredito que eu sempre tive uma paixão pela disciplina, pela caserna. Na realidade, o que aconteceu comigo, eu prestei os meus vestibulares na Academia da Força Aérea e na Academia de Polícia Militar de Barro Branco. E eu fui aprovado nos dois vestibulares. E chegou no ano de 77, eu fui obrigado a optar. Inclusive, eu já estava praticamente engajado na Força Aérea. E por um conselho familiar, nessa opção, eu optei pela Polícia Militar. E era o último exame que eu deveria prestar. O último exame que deveria fazer em São Paulo. E coincidiu num dia de necessitar estar no Rio de Janeiro e em São Paulo ao mesmo tempo. Aí tinha que escolher alguma coisa. Tinha que sair por algum lado. Foi onde eu optei pela Polícia Militar, mas aconteceu um fato curioso. Quando eu cheguei em São Paulo para saber do resultado, para fazer esse último exame, eu não havia sido aprovado nos exames psicológicos. Poxa. Aí eu voltei para São José do Rio Preto e aí eu estudei sozinho, não fiz mais cursinho. Não desistiu, não? Não desisti. Aí eu prestei novamente o vestibular e eu fui aprovado novamente. E aí nesse ano eu entrei, que foi o ano de 78. Ah, tá certo. Mas eu soube que o senhor estudou antes outras, fez curso superior. O senhor é matemático, né? Eu fiz licenciatura plena em matemática no IBIUS, que era a antiga FAF de São José do Rio Preto. E me ajudou muito porque os vestibulares que eu prestava, via de regra, na área de matemática, a gente ia muito bem. E aí eu não segui a carreira realmente. Não quis seguir a carreira de matemática? Professor, né? Porque basicamente... Na realidade, o curso era bacharel também, eu fiz o bacharelado também junto, porque eu, de manhã e à noite eu fazia, na parte da tarde eu trabalhava. Então, não segui realmente a carreira. Fosse para seguir realmente a carreira, seria a carreira de bacharel, porque aí poderia ter outras opções dentro da matemática. Né? E agora, na vida, o senhor teve que trabalhar desde cedo ou não? Ou só estudar? Olha, eu diria que eu sempre fui um batalhador.
meus pais sempre me ensinaram esse caminho assim, trabalhar, fazer alguma coisa, e eu conseguia conciliar o estudo com o trabalho. Então, quando eu fazia meus cursos, realmente estudava durante uma noite inteira, às vezes para não dormir, colocava os pés dentro da água para poder ficar acordado, tomava muito café, muito chá, para poder ficar acordado. E às vezes, né, a gente conseguir algum êxito, para conseguir um êxito tem que ter algum esforço, né? Senão a gente não consegue chegar ao objetivo que a gente almeja, né? E nesse afã aí a gente chegou até aqui. Tá certo. Agora, normalmente, parece que, eu não sei se é regra geral, mas a gente sempre sabe que a maior parte, por exemplo, a pessoa que vai para o Barro Branco, né, que se forma lá, normalmente eles começam trabalhando em São Paulo, antes de vir, por exemplo, para o interior. O senhor também trabalhou em São Paulo? As tendências agora atuais, elas estão mudando, né? Naquela época, todo mundo ficava em São Paulo. Hoje, né, a corporação está passando por algumas reestruturações que possibilitam até o aspirante vir trabalhar, que nós já temos exemplo de aspirantes trabalhando em Andradina, aqui na nossa região. Em Araçatuba ainda não fomos contemplados. Mas vai faltar tenente nos próximos anos aí. Eu acredito que em breve nós possamos receber aspirantes já para trabalhar aqui. Mas eu, propriamente dito, eu comecei a carreira trabalhando na área central de São Paulo. Ali era uma escola de policiamento, né? Porque o Papa vem a São Paulo, passa pelo centro. A seleção brasileira ganhava, vamos comemorar no centro. Então, tudo quanto é coisa, era carnaval naquela época, era no centro. Então, aquilo ali foi realmente uma grande escola de policiamento ali, né? Na área central. E São Paulo, a gente sabe que é uma metrópole, tem muitos problemas, muita violência. Foi muito difícil trabalhar, professor, para a sua experiência? Eu retorno para São Paulo hoje, eu vejo com outros olhos, né? A época que eu trabalhei em São Paulo, assim, o ladrão, o bandido, ele era uma época mais romântica, né? Que era o batedor de carteira, ali proliferava muito a prostituição, uma série de coisas que não acontecem hoje. Hoje ali tem a Cracolândia, na área onde eu trabalhei, muitos assaltos, modificou muito, né? Então aquela época era uma época diferente. Hoje realmente é muito mais pesado para quem trabalha em São Paulo. E como o senhor veio aqui para Araçatuba? Eu vim para Araçatuba, como assim? Foi um pedido que eu fiz, né, ao comando, na época, e que eu queria vir para o interior. Eu queria na época casar, né? Aliás, eu comprei todo o mobiliário da minha casa, comprei tudo em São Paulo, já pensando em casamento. E ficar em São Paulo. Mas deu certo, né, que eu fui transferido. A minha intenção era voltar para São José do Rio Preto, mas a minha turma é uma das menores turmas da Academia de Polícia Militar que saíram. Nós éramos apenas em 65. Isso porque já saiu turma de 400, já saiu turma de 300 oficiais. Então perde uma turma de 65. A turma posterior à minha, que é a turma de 81, eram 150, chamada a turma do Sesc Centenário, cerca de 150, 160 oficiais. E eles realmente, quando voltaram para o interior, eles tomaram praticamente todas as vagas. E São José do Rio Preto ficou sem lugar para mim. E aí a única chance que eu tinha era vir para Araçatuba. Eu não tinha contato nenhum com Araçatuba, não conhecia Araçatuba direito, mas falei, é a minha chance de voltar. E voltei e acabei me apaixonando, né? Tanto é que eu acabei ficando aqui e acabei não saindo praticamente de Araçatuba. Eu fui como capitão, eu trabalhei em Guararapes, fiquei cerca de 12 anos lá comandando a companhia, que na realidade foi uma companhia que eu fundei, montei do meu jeito. Ninguém nem me explicou muito bem como era fazer, mas eu acabei fazendo do jeitão lá, e a companhia está de pé até hoje lá. E como major, eu fui por um breve tempo, fui para Fernandópolis. Aí o comando puxou de novo para Araçatuba. E aí quando eu fui a tenente-coronel, fiquei 6 meses em Andradina, porque não havia a vaga aqui para mim. Porque conforme vai sendo promovido, vai afunilando, e um ou dois, acabou sendo só eu. Não mudou de região, né? Acabei não mudando de região. E aí, em 2005, eu vim para Araçatuba de novo,
como tenente-coronel e assumi como comandante do batalhão, onde eu estou, graças a Deus, até hoje. Tá certo. O senhor falou aí que quando estava em São Paulo já tinha até comprado os móveis para casar, quer dizer, já tinha namorada, já estava tudo certo, como que foi o casamento? Minha esposa acompanhou a minha carreira inteira, né? Uhum. Acompanhou a minha carreira inteira, então, exatamente no dia do meu espadim, que a espadim é o primeiro contato, é a assimilação do aluno, né, do cadete à academia, que ele recebe o símbolo do cadete, que é uma arma, uma espécie de uma adaga muito bonita. E então nós começamos a namorar exatamente naquele dia. Ah, sim, logo no início do seu estudo lá, né? No início do meu estudo. É. Então estamos até hoje juntos. E a sua esposa é da onde, coronel? Era de Rio Preto? São José do Rio Preto. Ah, já era então conhecida de juventude? Era conhecida de juventude, morava em São José do Rio Preto. E começamos a namorar ali e acompanhou o restante da trajetória. E o casamento foi depois de formado, não? Em 83, eu casei já aqui na região. Eu casei em Rio Preto e nós viemos já imediatamente morar aqui em Araçatuba. E quantos filhos o senhor tem? Então, casal de filhos, o Vinícius e a Vanessa, né, são universitários, né, eles estão, a Vanessa está em Franca e o Vinícius está na região de Maringá, mais precisamente em Goiôerê. Agora, o filho não seguiu a carreira do pai, não? O que ele estuda? Ele até que ele quis seguir, né? Mas a gente começou a perceber que ele não deveria interferir na carreira dele. Ele foi aprovado, inclusive, nos vestibulares, mas deixamos a opção para ele e ele optou por fazer engenharia têxtil, né? E ele está seguindo a vida dele, gosta do que faz. Então é preferível que seja assim. Tá certo. E a sua filha estuda o quê? A minha filha faz curso de Relações Internacionais, né, na Unesp. Unesp de... Franca. Ah, em Franca. Em Franca. Tá certo. Então estão cada um seguindo as suas carreiras aí. Tá certo. Aquilo que optaram. A gente vai falar um pouco a respeito da questão da segurança aqui na região, que o senhor certamente conhece muito bem, né? Já há muito tempo, e tendo passado por várias cidades aqui na região. Certo. Mas antes nós vamos fazer um breve intervalo e nós voltamos daqui a pouco então para continuar conversando com o coronel Paulo Arcanjo da Cruz, que é comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar do Interior em Araçatuba. Um minutinho só e já voltamos. Audiodescrição. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, Nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato. É o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho. É a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. E nós voltamos a apresentar o programa Identidade Pública pela TV Câmara de Araçatuba. O nosso convidado hoje aqui no estúdio é o Tenente-Coronel Paulo Arcanjo da Cruz, comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar em Araçatuba. Nós já contamos um pouco da carreira do coronel na Polícia Militar e vamos falar um pouco agora de hobby, não é, coronel? Eu soube que o senhor tem um hobby assim constante, que o senhor gosta muito, não é, coronel? O que é exatamente? Eu faço as minhas incursões pela cozinha, né? É um bom cozinheiro, então? Olha, eu digo assim, Paulo, a gente é um eterno aprendiz, né? Cada dia que eu vivo eu aprendo uma coisa nova, então eu gosto muito de experimentar também a comida dos outros, saber ler bastante sobre o assunto, comprar livros sobre... Então é interessante, é uma coisa que parece que traz uma paz interior, a gente se deliciar ali fazendo alguma coisa, principalmente fazer amigos através da cozinha. Da cozinha, né? Exato. Agora isso daí já tem
já começou há mais tempo na sua juventude ou é agora, mais recente? Olha, primeiro eu tenho que falar, eu não posso falar em cozinha se eu não tocar na minha família. Minha família vem assim, minhas irmãs, tem os irmãos, todo mundo se vira bem na cozinha. E aí eu segui essa trajetória. Mas um fato curioso, eu participava do movimento de casais, né, que é o Encontro de Casais com Cristo, e logo quando eu fiz o encontro, eu fui convidado para trabalhar. E fui convidado para trabalhar na cozinha. Aí eu comecei ali como ajudante na cozinha e observando tudo que está acontecendo, né? Aí você começa a ter experiências com quantidades, né, para cozinhar para um número expressivo de pessoas. E até que um dia o padre falou, olha, você vai sair da cozinha, você vai ser coordenador da cozinha. Aí é um desafio maior. Aí eu tinha que me desdobrar, tanto eu como a minha esposa. E aí assim eu aprendi e eu comecei a me interessar. Porque realmente é uma coisa que exige da pessoa, não é só fazer a comida, precisa gostar de utensílios de cozinha, precisa gostar de temperos, precisa ter paciência para chegar no supermercado, porque eu sou um rato de supermercado. O senhor faz compras, vai lá escolher. Quem faz as compras de casa geralmente sou eu. Eu gosto, eu sei que está faltando em casa, adoro andar no supermercado, ver preço, experimentar, fazer ensaio e erro. Então tudo isso aí vai propiciando que a gente vai adquirindo assim uma certa experiência. Mas eu não deixo de aprender nunca, sempre, às vezes algum amigo faz alguma comida, faço questão de ir lá experimentar, para saber o que ele colocou, às vezes guarda algum mistério e fala, isso tem alguma coisa aqui que eu... Então é por aí que começa o interesse. E tem algum prato assim que é a marca registrada do senhor, falar, não, esse aí é sua especialidade, não? Olha, muita coisa a gente faz, né? Como eu disse para você, a gente é eterno aprendiz. Quando eu vejo alguma coisa que eu não sei, eu vou procurar pesquisar para saber. Mas massas, né, carnes, a gente gosta de mexer com tudo. Então é importante, né, a gente ter um princípio, né, ter uma coisa que é o básico, né, que a gente usa, né, para fazer. E partindo do básico, aí se você tem algum conhecimento sobre temperos, então você tem que saber o que combina com o quê. E partindo disso aí, a gente às vezes faz alguma coisa, fala, vamos comer aqui em casa só a gente para saber como ficou. Se ficou bom, a gente faz, senão a gente vai procurar aperfeiçoar e por aí vai. Mas qual que é a avaliação dentro da sua família? O senhor é um bom cozinheiro lá? Os filhos pedem o prato do pai? Eu sou suspeito para falar isso, né? Mas os filhos geralmente telefonam falando que está com saudade da comida do pai, né? Quando vem para cá... Vem para cá eu gosto de fazer a vontade deles, realmente. Então, a gente gosta de estar junto com eles lá e fazer uma comidinha diferente, porque em República já viu como é que a coisa funciona, né? Tá certo. E lá no batalhão, por exemplo, o pessoal também experimenta lá da sua comida, não? Volta e meia eu costumo fazer alguma coisa também para eles, né? Com os amigos aí, alguma feijoada, às vezes vem carneirada, de vez em quando a gente faz alguma coisa. E ali a gente convive, a gente conversa, joga um truco ali, mas geralmente para se fazer amigos, né? Porque o nosso colaborador, ele também é nosso amigo, ele né? Então eu acho que ele merece uma atenção especial. Então a gente procura também fazer isso aí, não ficar só para mim. Se eu tenho algum talento, não só para mim, eu tenho que dividir tanto com meus amigos, com meus colaboradores, com as pessoas. Com todo mundo. O senhor falou aí a respeito de encontro de casais, né? O senhor é um homem religioso, coronel? Eu diria que eu sou bastante religioso, sou bastante temente a Deus e... É praticante? Praticante. Eu não fico sem fazer minhas orações, sem ir à igreja, sem estar... Parece que quando eu falta alguma coisa em mim. Né? Então eu estou sempre preocupado com isso, rezo todos os dias. Então minha vida realmente é colocada sobre esse prisma. Isso ajuda também a enfrentar essa... porque não é fácil o policial militar, né? Eu acho que a vida do militar é complicada. Tem algumas nuances, né? Algumas preocupações e tal, né? Mas que isso, assim, ajuda a aliviar, ajuda... Eu diria que não é de certa forma, não. De sobremaneira, facilita muito a vida da gente esse caminho, assim, essa volta para Deus, né? Porque acho que Deus é o centro de tudo, Ele é o centro do universo. Eu não consigo imaginar isso tudo nasceu de um boom e
não tem, sem sentido, né? Tem que ter um princípio criador. Esse princípio criador é Deus. Então é por isso que eu sempre me apego a ele e eu não tenho tido maus resultados na vida, não. Tá certo. Mudando um pouco de assunto, e o time de futebol? Qual que é o seu time do coração? Eu acho que eu nasci santista, viu? Ah, é? Acho que eu nasci Desde santista. sempre. Sempre já gostava muito do Santos, né? É. O Santos pode descer para a 4ª divisão, mas eu vou continuar santista. Que meus amigos que estão assistindo podem até dar risada, mas eu sou um corintiano santista. Pode ir até lá embaixo que eu vou junto. Mas isso veio da época, quer dizer, foi influência do pai ou é porque a época do Pelé, né? Que o senhor pegou? Não, eu não diria isso, né? Eu acho que é o seguinte, qualquer cidadão que torce para uma equipe, eu acho que ele não consegue reverter essa paixão, né? Acho que isso aí é uma tendência nata. Dizer que o indivíduo hoje é santista, amanhã é palmeirense, né? Ou seria o Maria vai com as outras, não existe. Não tem jeito. Você nasceu santista, vai ser santista sempre. Palmeirense, sempre palmeirense. Pode ser descer até lá embaixo, que não tem conversa. Eu vou continuar admirando, vou continuar brigando pelo meu time. Meu time é sempre melhor. E esporte? O senhor pratica algum esporte? Gosto muito de futebol. Não jogo muito bem, não, mas eu gasto, né? E que posição o senhor ocupa no jogo lá? Depende do que eu jogo. Às vezes, se eu jogo lá no quartel, eu jogo como atacante. Se eu jogo entre amigos, eu jogo na defesa. Mas o comandante sempre vai ter facilidade, né? O pessoal gosta de facilitar as coisas, né? Vai ser escalado, não fica no banco, né? Eu levo a bola, levo a apito, a bomba, então certo. A gente... E depois faz churrasco também. Churrasco também, pronto, já está tudo... Certo. Tá certo, tá certo. Vamos falar um pouco a respeito da questão da segurança, né? O senhor que tem já uma vasta experiência, né, nessa nossa região, o que o senhor situaria hoje como os grandes problemas da nossa região aqui no Noroeste na questão da segurança pública? Olha, Araçatuba tem algumas peculiaridades que diferente das demais cidades, assim, eu diria, do comando de policiamento do interior. Araçatuba tem um eixo aqui da Marechal Rondon, a SP 425, que são eixos assim propícios para contrabando. A divisa que a nossa região faz com o Mato Grosso, que por sua vez faz com os países lá, o Paraguai, isso tudo propicia para contrabando de armas, para contrabando de droga, o contrabando de eletrônicos, tráfico de drogas, né? Então, podem reparar pela mídia aí, volta e meia estão sendo feitas grandes apreensões. E outra coisa que também na nossa região fica bem marcado é no eixo de Havaiandava, que é nosso limite da nossa área, até Andradina, nós temos nada mais nada menos que 12 estabelecimentos prisionais, né? Então, nessa região, tem cidades aí que tem mais presos do que a própria população da cidade. Então, gira em torno de 13, 14 mil detentos na nossa região. 14 mil presos só na região? Só na região. Então, isso aí, para a gente, né, que a dedicação exclusiva para o policiamento urbano, ela não diria que atrapalha, isso é uma trajetória que o governo traçou e ela deve ser obedecida, e nós obedecemos isso aí. Mas nós utilizamos um contingente do nosso efetivo para fazer escoltas. Essas escoltas são diárias. Então, de onde nós vamos tirar o policial? Nós vamos tirar o policial do policiamento urbano para fazer esse tipo de incursão, que seria a escolta armada. E fora isso aí, né, como a gente já há algum tempo está na região, ocorre que a gente tem sentido um aumento gradual assim, da violência na região. O que mais nos preocupava era a parte de homicídios, mas homicídios decresceu. Uma redução. Houve uma redução sensível de homicídios. Isso se deve a gente acredita, né, que há uma rigidez na lei do armamento e também as apreensões, os flagrantes que foram perpetrados, tanto pela Polícia Militar como pela Polícia Civil, diminuiu muito. Mas, em contrapartida, o tráfico de drogas, ele leva muito ao roubo, muito ao furto, que são coisas que têm aumentado. Roubo de veículos, né, furto de veículos. Então, isso tudo dá-se uma conotação para a região diria assim, uma certa dose de violência.
como até uma conversa que nós tivemos anteriormente, eu te falei, Sim. Araçatuba merecia um estudo sociopolítico assim, para ver o que acontece com a nossa região, né? Eu já trabalhei na região de Fernandópolis, e a região de Fernandópolis tem uma diferença muito grande. Lá, aqui nós temos 31 municípios, lá tem 50. Mas o número de ocorrências, o número de homicídios, o número de furtos e roubos é diferente da nossa região, né? Eu não diria que a nossa região não seria propícia para morar, é muito boa para morar, né? Ela seria melhor se ela tivesse essa peculiaridade diferente, né? Nós temos a cidade de Birigui, por exemplo, também é uma cidade que é a segunda cidade maior da nossa região, né? Também com esse tipo de problema, né? Então, por isso que eu te digo, a gente acho que Araçatuba merecia um estudo com relação a esse fenômeno, porque né, ela se compara praticamente a São José do Rio Preto, né, em termos de índices, né, de violência. De violência. A gente fala violência, né, mas assim, acontecem muitos roubos, isso nos preocupa demais, né? A gente tem que trabalhar muito com a inteligência policial para poder superar isso aí, né? Então, realmente, esse é um trabalho que nós temos feito aí, temos implantado um plano de policiamento inteligente para poder superar essas situações aí. O senhor falou a respeito da questão dos presídios. Existe um outro lado também que normalmente vem os parentes, de repente vem com... Isso aumenta os problemas? Eu diria que assim, nós não temos assim, estudos comparativos para dizer isso aí, né? Em conversa com outras autoridades policiais, a gente infere que esse problema possa estar acontecendo. Tem muita população flutuante dos parentes, né, e também de comparsas desses indivíduos, né, dos detentos, que nos finais de semana estão sempre fazendo incursão na nossa área. Existe outro tipo de problema também que a gente observou, outro fenômeno, que é quando as saídas essas saídas também, que a população critica muito, a gente, pelo menos, não existe estudo também, às vezes uma pesquisa, mas a gente vê muito, né? As pessoas reclamam muito. É Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças. E um monte de presidiários. Os detentos são colocados nas ruas. O que a gente observa, né, e isso é fato comprovado, né? Um ligeiro aumento no número de roubos e de furtos. E não raro nós temos feito prisões de detentos que estão na saída temporária. E estão agindo contrários à lei. Logicamente que existem também os que têm o seu merecimento, né? Mas exato. Sempre tem os que não têm ainda. Isso é uma contingência da lei de execução penal, né? Mas realmente acho que ela merecia um reestudo, porque nós também já observamos que tem muito indivíduo que não tem pai, que não tem mãe, que não tem filho, mas está saindo. Está saindo. Tá né? certo. E a gente tem procurado aí controlar isso aí, que é uma coisa difícil, né? De saber aonde esse indivíduo mora e lá ver se realmente ele está lá no local. Só que o que acontece? Nos nossos presídios aqui, não existem tantos detentos da região, e sim detentos de fora. Né? Então, realmente, os presídios cresceram nessa utopia de alguns chefes de executivo, achando que poderia propiciar mais empregos, nas licitações eles sairiam bem, que realmente não condiz com a verdade, né? E hoje a gente tem aí esse contingente grande de detentos aí na nossa região. Ok, Coronel Cruz, nós já estamos chegando ao final do programa, mas eu gostaria, antes de encerrar, com uma pergunta, né? E o futuro? O que é que o senhor pensa? Vai continuar trabalhando? Olha, eu diria o seguinte, né? Eu para aposentar, eu acho que eu estou numa fase da minha vida que é a melhor fase da minha vida, onde eu tenho a tranquilidade necessária para resolver questões difíceis, né? Então eu acho também que no momento eu acho que não tem um substituto, não que não tenha um substituto à altura, é que eu reconheço que se eu sair do comando agora, alguém de fora vai ter que substituir. Então seria propício, na realidade, que a hora que eu me retirasse da vida do serviço ativo, alguém que está me acompanhando já sabe as peculiaridades dessa área, que possa assumir, né?
Então, na realidade, a gente merece ainda um pouco de atenção da minha parte. Acho que vai chegar esse momento realmente de dizer, olha, eu vou me dedicar a uma outra função, seja ela função voluntária ou partir para alguma coisa de iniciativa privada, né? Então, realmente é uma coisa que eu preciso começar a pensar e até me acostumar a essa outra face da vida da gente, que é desapegar do trabalho e da função. Eu soube que o senhor chega bem cedo e sai tarde, né? Do quartel. Já é um costume desde tenente que eu chego muito cedo ao quartel e eu não me importo a hora de ir embora. Mas é uma satisfação trabalhar. Às vezes a pessoa pode pensar que é algum masoquismo, mas não é. Enquanto a gente vai para o trabalho, como a gente vai para um parque de diversão com vontade de divertir, no caso é a vontade de trabalhar, acho que está tudo muito bem com a vida da gente. A partir do momento que aquilo passar a ser enfadonho ou eu passar a ser um empecilho na vida das pessoas, é hora de largar. Okay. É hora de deixar. Ok, nós agradecemos muito a sua presença, Coronel. E estamos encerrando então mais um programa Identidade Pública. O nosso entrevistado hoje foi o Tenente Coronel Paulo Arcanjo da Cruz, que é o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar em Araçatuba. Muito obrigado ao senhor e obrigado por sua audiência e até lá.